Evangelho de Marcos para nós hoje, um tema que de uma certa maneira nos suscita muitas reflexões. Com toda certeza, falar do matrimônio, falar do casamento, falar da união, pode trazer e traz ainda muitas situações de feridas, de machucados, de dores, de situações que causaram e continuam causando às vezes muitos sofrimentos. Talvez aqui presente muitas pessoas que já sofreram ou sofrem ou continuam sofrendo justamente dentro dessa temática da união matrimonial do marido e da mulher. Na época de Jesus também era um assunto espinhoso. Olha aqui, diz o texto no início, os fariseus, aqueles que justamente estavam já numa situação de confronto com Jesus, dado o anúncio do Evangelho e as consequências práticas que a gente reflete sempre sobre do anúncio do Evangelho para as nossas vidas. Diz o texto, sabendo de um assunto espinhoso, chegam até Jesus para colocá-lo à prova. Certamente tinha um entendimento aí diferente das pessoas. E quando se tem aí entendimentos diferentes, às vezes a discussão gera discussões acaloradas, né? Cada um defendendo aí, digamos, o seu ponto de vista ou até os seus interesses, a sua compreensão. O que une as leituras hoje, meus caros irmãos e irmãs, é essa palavra de Jesus, que na verdade ele vai resgatar para nós aquilo que nós lemos na primeira leitura. Ele diz assim, olha, por isso, desde o começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. É justamente o trecho que desembocou a primeira leitura de hoje do livro de Gênesis. Da língua de Jesus, o hebraico, depois o aramaico, faz essa expressão, serão uma só carne, o sentido dela é um só. Os dois serão uma só pessoa. Uma só pessoa. Esse é o sentido desta palavra, né? Às vezes a gente ouve e não reflete. E aí diz o texto, vamos começar no livro do Gênesis, começa dizendo assim, olha, não é bom que o homem esteja só. A solidão não é uma coisa boa. É interessante, meus caros irmãos e irmãs, como esse ponto, como ponto de partida, o que nos diferencia de todos os outros seres criados por Deus, de todos os outros seres vivos, todas as criaturas, né? Todos nós somos criaturas criados por Deus, mas o que nos diferencia dos animais é justamente isso. Nós somos incapazes de viver só, no sentido que nós criamos e temos uma relação de dependência com as outras pessoas. Como assim? Olha, você separa um pintinho recém-nascido de uma galinha, por exemplo, ele vai virar uma galinha quando ele crescer. Do mesmo jeito, um galo, né? Que seja, você separa um ser humano dos iguais a ele, né? Já houve relatos desse tipo, por exemplo, de pessoas, tem uma história famosa na Índia, que caiu o avião, as duas meninas foram criadas por animais, sobreviveram na selva, mas quando elas foram encontradas, elas não falavam, elas não conseguiam andar,
em pé, como nós andamos, ela andava que nem os animais, não tinham capacidade de raciocínio, pouco diferenciavam, então, dos outros seres que ela conviviam. Nós dependemos uns dos outros, porque nós não conseguimos nos tornar pessoas, nós não conseguimos, na verdade, nos estabelecermos plenamente como ser humano. Não é bom que estejamos só. É a palavra inicial colocada aqui por Jesus. Por isso, eu vou lhe dar alguém semelhante a ele. Então, nesse relato da criação bonito, né? Deus criou todos os seres, leva para Adão, mas não tem ninguém semelhante a ele. É um relato bonito, é uma catequese, né? do comecinho da Bíblia, para falar justamente isso. Tudo é obra de um Deus que nos criou. E nos criou, meus caros irmãos e irmãs, como seres humanos, a sua imagem e semelhança. Então, vou dar um auxiliar semelhante a ele, diz o texto. Do sono de Abraão, a costela foi tirada do homem, tirada justamente para voltar. Nesse sentido de que nesse relacionamento é que se completa a pessoa como ser humano. E nesse relacionamento, na verdade, te dá a possibilidade, a plenitude de se encontrar a verdadeira razão para o nosso existir. Esse é o ponto de partida. Então, que sejam uma só carne, sejam uma só pessoa. E a compreensão disso, meus caros irmãos e irmãs, é que vai dar para nós o tom para as nossas vidas. De uma tal maneira, meus caros irmãos e irmãs, que possa se encontrar no relacionamento marido e mulher a plenitude da existência, a plenitude desse existir, de uma tal maneira que nós possamos construir uma vida digna, uma vida feliz. Voltando no Evangelho, Jesus é confrontado para responder essa questão. É como se a posição dos fariseus fosse assim: se ele vai para um lado, ele agrada um e desagrada outros. Se ele vai para o outro, ele agrada um e desagrada outros. Porque eu disse um tema espinhoso. Porque muitas vezes a compreensão lá da época de Jesus é a mesma compreensão que muitos têm até hoje. Se você tem, sei lá, uma bicicleta, se você deixa a bicicleta no sol, na chuva, se você deixa dentro de casa, se você anda com a bicicleta, se você não anda com a bicicleta, se você cansa da bicicleta, se ela quebra, você manda consertar, se você cansa, você vende a bicicleta. A bicicleta é um objeto. O ser humano não é um objeto. E muitas vezes os relacionamentos, eles se constroem numa visão de objeto. Eu quero e é meu, enquanto me serve, como a bicicleta. Quando não me serve mais, eu não quero mais. Era a visão das pessoas na época de Jesus, embora lá não tivesse bicicleta. Mas é a visão de hoje de muitas pessoas. E às vezes esse é o ponto de partida para o naufrágio. Ser uma só pessoa. A palavra desafiadora de Jesus para nós. O que significa isso? Com toda certeza, meus caros irmãos e irmãs, construir dentro de um projeto que possa contemplar os valores apresentados de Deus para nós. Que esse relacionamento possa ser buscado na construção de uma só pessoa. Com muito diálogo, se chegue concretamente a um projeto comum de vida, em que as partes envolvidas, o esposo, a esposa, possam interagir de uma tal maneira, possam buscar se conhecer de uma tal maneira,
que possamos aprender a renunciar, se necessário for, a insistir, se necessário for, a dialogar sempre, para construir algo que possa ser verdadeiramente uma só pessoa. Algumas semanas atrás, eu falava aqui na liturgia do pecado original. É sempre bom a gente recordar para termos presente, a partir da palavra de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. Repetindo o que o padre já falou as outras semanas, essa ideia do pecado original foi desenvolvida por Santo Agostinho, e a partir justamente do pecado do Adão e da Eva. E qual era o pecado? Poder ter o conhecimento do bem e do mal, comendo do fruto da árvore que Deus havia dito para não consumir. E explicava aqui nas outras ocasiões, ter o fruto do bem e do mal é querer ter a última palavra em nós mesmos. Então tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, porque se eu não tenho nada acima de mim, falando o que é certo e o que é errado, é justamente isso o significado de querer ter o conhecimento do bem e do mal, sou eu que vou determinar o que é certo e o que é errado. E se eu penso, ou se eu ajo dessa maneira, é o pecado que vai imperar em mim, porque eu vou me tornar uma pessoa egoísta, porque eu vou achar sempre o que é certo, aquilo que é melhor para mim, e vou achar sempre o que é errado, aquilo que é ruim para mim. E trazendo isso para a vida, aqui Santo Agostinho chamou de pecado original, que contrapõe totalmente aquilo que Jesus nos anuncia no Evangelho, a capacidade de amar expresso no se doar, no se entregar. Assim está presente o amor de Deus. Nós vivemos hoje, meus caros irmãos e irmãs, um mundo em que exalta justamente os valores individuais, a vontade de cada um, o gosto de cada um. E a gente cai no sério perigo, no risco muito grande de acreditar que a felicidade se constrói na maneira ou no momento em que eu consigo satisfazer todas as minhas vontades. Aí eu seria feliz. É o que justamente Santo Agostinho fala de pecado original. É justamente quando não existe essa possibilidade de renúncia. Sim, se eu acho que eu vou ser feliz satisfazendo tudo aquilo que eu acho que é melhor para mim, sou eu que vou decidir o que é melhor para mim. E muitas vezes, meus caros irmãos e irmãs, tomamos decisões contraditórias. E é por isso que o mundo de hoje vive essa dificuldade. Porque, na verdade, as pessoas são incentivadas a pensar que assim elas serão felizes. Construir, meus caros irmãos e irmãs, a nossa vida, os nossos valores, a partir do Evangelho. Buscar no relacionamento, que dá sim o sentido para o existir, o sentido para a vida, justamente no desejo de construir um projeto de Deus, projeto de amor, em que a interação seja tão grande, que se possa ser verdadeiramente uma só pessoa. É a proposta de Jesus para nós. É verdade, meus caros irmãos e irmãs, como eu disse no começo, muita gente já se machucou. Muita gente já se traumatizou por situações. Muitas pessoas vivem em decorrência de algo que lá não deu certo. Como é que a gente faz? Nós reconstruímos sempre na perspectiva do amor de Deus. Não podemos julgar, não podemos apontar o dedo, não podemos ter posturas, muitas vezes até, uma palavra da moda, intolerantes, diante da vida e do sofrimento das pessoas. Precisamos lembrar sempre que a medida é o amor de Deus, a misericórdia,
a compreensão. Cada um fará e faz o seu percurso dentro desse projeto de amor de Cristo Jesus. O que precisamos ter presente, todo o esforço necessário para fazer dar certo o que estamos vivendo. Mas sem renúncia, sem perceber as armadilhas que o mundo nos coloca, que eu vou ser feliz quando eu satisfazer todos os prazeres possíveis e imagináveis, segundo meus gostos. Se eu tiver essa visão, é meio caminho andado para eu quebrar a cara. Se eu tiver um coração capaz de se abrir à palavra de Deus, deixar o Evangelho de Jesus tomar conta de mim, de minha vida, aprender a ter esta misericórdia, aprender a perdoar, aprender a construir no amor, edificar em Deus todas as oportunidades que nós temos para viver esse amor. Os dois serão uma só carne, por isso deixarão o pai e a mãe. Sim, é preciso construir em novas bases, é preciso constituir essa família buscando algo novo, uma vida nova em Deus. É preciso construir buscando, na verdade, no amor, na edificação de ser uma pessoa só, todo o sentido do nosso existir. E naquilo que não deu certo, a misericórdia, o amor de Deus, a compreensão dos demais, o apoio, o incentivo, para que o amor e a misericórdia de Deus possam ser a medida, nunca a condenação, o dedo na cara, mas a misericórdia e o amor de Deus que nos ensina a edificar justamente toda a nossa existência a partir dos valores maiores do Evangelho. Nós continuamos a missa no folheto, rezando juntos, creio em Deus.